Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Meu irmão, minha irmã, há um clamor silencioso escondido nessas palavras do apóstolo Paulo. Um clamor que não nasce da frieza teológica, mas de um coração pastoral ferido, sensível, cheio de amor. Talvez Paulo não esteja escrevendo como um acadêmico distante. Ele está falando como alguém que ama, como alguém que ora, como alguém que sofre ao ver pessoas sinceras, religiosas, esforçadas e ainda assim cansadas, frustradas, sem paz. E ele começa dizendo: o desejo do meu coração, e a minha súplica a Deus a favor deles, no versículo 1, são para que sejam salvos. Isso já nos ensina muito. Paulo não está acusando por acusar. Ele não escreve para humilhar. Ele escreve porque ele ama. Porque quando se ama de verdade, não dá para ficar em silêncio vendo alguém correr na direção errada, achando que está no caminho certo. E aqui está o ponto central. Eles têm zelo por Deus, Ele diz que eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. É o versículo 2, Esforço sem descanso, religião sem vida. E quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Em dias tão acelerados, barulhentos, tão obcecados por imagem, status, desempenho e aparência. E há uma multidão cansada tentando provar valor o tempo todo. Pessoas que oram, que trabalham, que se esforçam, que cobram, que se comparam, mas continuam vazias. Nós estamos vivendo na era da ostentação. Tudo precisa parecer perfeito. A fé precisa render curtidas, A espiritualidade precisa impressionar. O sucesso precisa ser exibido. E sem perceber, muitos transferiram essa lógica também para o relacionamento com Deus. Como se ele fosse mais um público a ser agradado. Como se a salvação fosse um troféu para quem se esforça mais. Como se Deus estivesse com uma prancheta na mão, anotando quem merece e quem não merece. E Paulo chega aqui em Romanos 10 e diz que o problema não era falta de zelo, mas excesso de confiança no próprio desempenho. Ele diz aqui no versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Esse versículo é um espelho muito desconfortável, porque revela algo que o coração humano faz com facilidade, ou seja, tentar se salvar a si mesmo. E isso cansa profundamente. Talvez você que está ouvindo esta reflexão esteja se sentindo exatamente assim. Cansado de tentar ser forte o tempo todo. Cansado de parecer bem quando por dentro tudo está muito confuso. Cansado de se comparar. Cansado de não se sentir suficiente. Cansado até mesmo da fé, porque ela virou uma lista de cobranças e não mais um lugar de descanso, de abrigo. E o apóstolo Paulo está dizendo algo libertador. Ele está dizendo que existe uma justiça que não nasce do nosso esforço, mas do coração de Deus. Existe um descanso que não vem quando eu ou você fazemos tudo certo, mas quando nós confiamos. Existe um ponto final na tentativa humana de se justificar diante de Deus. E esse ponto final tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Porque ele diz aqui, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso significa conclusão, propósito alcançado. É como se Paulo estivesse dizendo, tudo aquilo que você tentou ser para agradar a Deus, Cristo já foi. Tudo aquilo que você tentou fazer para ser aceito, Cristo já fez.
tudo aquilo que você nunca conseguiu alcançar, Ele alcançou por você. E isso confronta diretamente a cultura da aparência, da ostentação, porque a graça desmorona o palco, a graça tira a maquiagem, a graça nos encontra quando nós não estamos performando, a graça nos chama quando estamos no chão, humilhados na presença do Senhor. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos acreditavam que seriam aceitos por Deus pelo fato de cumprirem regras, tradições e rituais. E nos nossos dias, muitos acreditam que serão aceitos por Deus e pelas pessoas pelo sucesso, pela imagem apresentada, pela produtividade e pela espiritualidade exibida. A embalagem mudou, mas o coração humano continua tentando se justificar. E aqui entra, poderia citar uma ilustração bem simples, clara, mas profundamente didática para nós. Imagine você, duas pessoas tentando atravessar um rio caudaloso mesmo. A primeira olha para o rio e pensa: se eu me esforçar bastante, se eu nadar com todas as minhas forças, eu vou conseguir. Ela entra na água confiante, cheia de determinação. Nada alguns metros, luta contra a correnteza, mas logo se cansa. O peso do próprio esforço começa a puxá-la para baixo. Ela engole água, se desespera, se debate e percebe que força não é suficiente. A segunda pessoa, ela olha para o mesmo rio, mas vê uma ponte sólida construída sobre ele logo ao lado. Essa pessoa poderia dizer: eu também posso tentar nadar. Mas em vez disso, ela confia na ponte, bem estruturada, sólida. E aí ela atravessa andando, passo a passo, não porque seja forte, mas porque a ponte é segura. A primeira pessoa representa a justiça própria. A segunda representa a fé em Cristo. A diferença não está na intensidade do esforço, mas no lugar da confiança. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está nos dizendo: muitos estão se afogando espiritualmente não porque são fracos, mas porque insistem em atravessar, nadando, quando Deus já construiu uma ponte sólida, robusta. Cristo é essa ponte. E quando isso entra no coração, algo muda. A fé deixa de ser um fardo pesado e passa a ser descanso. A obediência deixa de ser moeda de troca e passa a ser resposta de gratidão. A vida deixa de ser uma corrida por aprovação e se torna uma caminhada com propósito. Para quem está desanimado, desmotivado, querendo desistir, se sentindo sem direção na vida, perdido em meio às cobranças da vida moderna, Romanos 10, de 1 a 4, soa como um abraço firme e verdadeiro. Deus não está lhe chamando para performar melhor. Não. Ele está lhe chamando para confiar mais profundamente. Não para provar que você é digno, mas para crer que Cristo é suficiente. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez hoje Deus esteja desmontando as estruturas que você construiu para se sentir seguro. Talvez Ele esteja permitindo que o cansaço revele que você não foi feito para carregar esse peso, esse fardo. Porque enquanto você tenta estabelecer a sua própria justiça, você perde a alegria da justiça que vem dele. Cristo não é apenas o início da fé, Ele é o fim, o descanso, o centro, o sentido. E quando finalmente entendemos isso, algo silencioso acontece dentro de nós. Ou seja, a alma desacelera, o coração respira, os olhos se voltam menos para os outros e mais para Deus. A vida deixa de ser uma vitrine e passa a ser um altar. Não é sobre parecer justo, é sobre ser alcançado pela graça de Deus. Não é sobre ostentar fé, é sobre viver fé. Não é sobre chegar lá pelos próprios méritos, é sobre aceitar
que alguém já chegou por você. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.